Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Esse é um detalhe muito sério e que poucos prestam atenção. Olha só, nós vamos falar sobre isso nesse vídeo hoje, mas antes disso eu quero te convidar a curtir a página. Vamos fazer esse canal crescer para que mais pessoas sejam abençoadas com a palavra de Deus. Curta o vídeo, se inscreva no canal, comenta aqui embaixo, deixa o seu comentário, isso vai fortalecer o canal. Fica até o final, porque você vai ser abençoado com essa palavra. Vamos lá. Em Mateus 22,14, Jesus fala assim, olha, porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Eu quero bater um papo bem legal em relação a esse assunto. Por quê? Porque é um assunto muito sério. Olha só, primeiro ponto. Todos são chamados? Sim ou não? Não. Muitos são chamados. Dos que são chamados, muitos são escolhidos? Não. Metade é escolhido? Não. Dos muitos que são chamados, poucos, quantidade pequena, é escolhida. Isso fica bem claro quando Jesus ele chama a multidão e ele eleva o nível de tensão e desafio para a multidão, para os seguidores, para os discípulos, para os 12, os apóstolos. E ele fala assim, olha, vocês vão precisar comer a minha carne e beber o meu sangue. Que é a Santa Ceia do Senhor, mas naquele momento aquilo chocou a todos. Todos ficaram chocados e muitos olharam para trás, falaram, não, agora exigiu mais de mim. A partir desse momento eu tô fora. E ali a multidão deixou. Depois nós temos ali o que é chamado os discípulos, né? Que era mais ou menos 120 pessoas. E Jesus fala, e vocês? E vocês? E eles também assustam, eles também vão para trás e ficam os 12. Lembrando que esse momento é um momento em que o Senhor Jesus ele já estava finalizando ali a sua jornada ministerial. Então ficam os 12 e Jesus fala assim, vocês querem ir também? Então Jesus colocou em risco ter que iniciar novamente, chamando talvez novos discípulos, para que ele pudesse cumprir a missão que lhe foi dada. E em relação aos 12, olha, da multidão, 12 permaneceram diante do confronto, diante do teste, diante da prova. Então eles falaram assim, olha, para onde nós iremos? Pedro disse, né? Tomando a frente ali dos apóstolos, para onde nós iremos? Se só tu tens as palavras de vida eterna. Então veja bem, e ali eles foram aprovados. A palavra de Deus diz assim que é bem-aventurado o homem que suporta a provação, pois depois de aprovado receberá a coroa da vida, receberá a recompensa. Nós vamos ser provados. Toda vez que você estiver perto de uma, como que eu posso dizer, subir de nível no reino, no teu chamado, naquilo que o Senhor te chamou para fazer,
você vai ser provado. Você vai ser provado. Para ver se você está apto a subir de nível. E eu vou dizer uma coisa para você. Nem toda prova que você passa, você vai ser aprovado. Tem prova que você é reprovado. Você já deve ter sido reprovado em alguma prova na escola, no colégio, na faculdade. E se você for reprovado, você vai ter que ver a matéria novamente, você vai ter que analisar novamente a tua situação. E então, uma vez entendida a lição, você vai ser colocado à prova novamente e vai ter aprovação ou não. Bom, isso é muito sério. Por quê? Porque todos nós queremos crescer no Senhor, mas nós não queremos ser provados. Nós não queremos passar pela peneira para que então consigamos alcançar níveis maiores no Senhor. Agora, você tem um chamado, você foi chamado, o Senhor te chamou. O que é o chamado? O chamado é um convite. Não é que você é merecedor de algo a mais, é pela graça. Muitos recebem esse chamado. Agora, nem todos respondem ao chamado, nem todos respondem ao convite. Às vezes você recebe um convite para algo e muitas vezes você aceita o convite, muitas vezes não. Jesus ele chamou o jovem rico de uma forma especial. Ele falou: eu quero que você me siga. Esse pedido de seguir foi um pedido como o dos apóstolos. Jesus queria trabalhar na vida dele para ele ser um grande homem de Deus. E ele se apegou a algo. Ele se apegou às riquezas. Nós percebemos que na Bíblia muitos se apegaram a outras coisas. Nicodemos se apegou ao cargo religioso que ele tinha. Alguns se apegam à cultura, alguns se apegam a não magoar, não entristecer alguém. Se apegam a alguma coisa. Se apegam a um prazer, se apegam a um conforto. Como foi com o jovem rico. Então, ser chamado é uma bênção. Você receber um chamado do Senhor. Mas receber uma aprovação é para os escolhidos. Para os escolhidos do Senhor. Os escolhidos é a seleção. Você vê que quando Gideão foi ser usado para libertar o povo de uma nação opressora, 30 mil homens foram chamados. 30 mil homens foram chamados. Dos 30 mil, esse número foi reduzido. Gideão colocou a prova, colocou ali na água. E o Senhor falou: aqueles que fizerem de tal forma, esses serão escolhidos. E daquelas 30 mil, então 300 homens. 1%. 10%. 3 mil, 1%. 300. Pouquíssimos. Pouquíssimos foram escolhidos. Os 300 de Gideão. Da mesma forma, o Senhor está chamando a muitos hoje. Muitos estão sendo chamados. Muitos estão sendo impactados pela palavra, pelo poder de Deus. Muitos se empolgam, mas pouquíssimos se alinham realmente, pagam um preço do alinhamento, abraçam isso, abraçam o chamado de Deus. Olha só, por que muitos não são escolhidos? Muitos desprezam o convite. Muitos escolhem prioridades erradas. Jesus ele disse: olha, buscai pois em primeiro lugar o reino de Deus. Prioridade.
Muitos não querem renunciar. Não, eu quero Deus, mas eu não vou deixar isso aqui. Eu não vou deixar o pecado, eu não vou deixar o que me prende. O que aconteceu com o jovem rico. Onde está o teu coração? Certo? Naquela multidão que seguiu Jesus e que quando o Senhor Jesus exigiu algo a mais foram embora, aquela multidão, ela estava muito feliz enquanto o Senhor Jesus estava operando milagres, enquanto o Senhor Jesus estava multiplicando pão, estavam sendo alimentados. Mas quando foi exigido algo, então eles mudaram de ideia. Então, queriam as bênçãos, mas não queriam compromisso. Quantos hoje não têm buscado o Senhor querendo as suas bênçãos? E o Senhor é abençoador. Ele é presenteador daqueles que o buscam, tá? Mas não querem compromisso com Deus. Não, eu quero ser abençoado por Deus, mas eu não quero compromisso com Deus. Então não é aprovado. Então, qual que é a diferença entre ser chamado e ser escolhido? O chamado é uma oportunidade. O Senhor, olha, eu quero fazer isso na sua vida. Esse é meu plano para você. Eu quero que você entre nesse caminho. Vou te abençoar nesse caminho. Agora, o escolhido, ele não tem só oportunidade, ele abraça a oportunidade. Ele diz, o Senhor está me chamando. E daí você percebe uma coisa impressionante, né? Jesus, ele falou assim, olha, graças eu te dou, Pai, porque o Senhor escolheu o simples. E é verdade, as pessoas falam muito assim, né, sobre tem ex isso, ex aquilo, mas geralmente quem vai pra cima é aquela pessoa que fala assim, eu não tenho nada a perder, já era pra eu estar destruído e o Senhor me quis. Então a minha vida é dele. Então essa pessoa, ela encontrou a vida em Jesus. Ela vende tudo. Vende tudo e compra o tesouro. Compra o terreno que encontrou o tesouro. Bom, o escolhido, ele passa por um processo e ele suporta o processo. Ele passa pela prova e ele é aprovado. Ele permanece até o fim. Mateus 24:13 diz assim, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Ou seja, você precisa de ser fiel até o fim, perseverar até o fim. Então, a multidão de seguidores, eles seguiam a emoção. Então, o chamado, a pessoa que foi chamada, que faz parte ali da multidão, ele segue a emoção. Que legal, que culto legal, que palavra boa, que louvor abençoado. Nossa, eu tava super mal e eu ouvi essa palavra e eu fui abençoado. Agora, quando precisa de uma decisão, eu preciso me posicionar. Posicionamento. Renúncia. Comprometimento. Aí já subiu o nível, daí não é mais para os seguidores, é para quem é chamado, é para os discípulos. Forte isso, né? Agora, eu quero te dar alguns sinais. Se você está sendo escolhido por Deus, você tem algumas características. Primeira característica, ama a correção. Eu sou pastor e não só pastor, eu tenho cuidado de pessoas há uns 15 anos já. E eu percebo a diferença. Por exemplo, quando você
vai corrigir alguém. Mesmo com amor, olha, é isso aqui, essa é a direção. Então, quando a pessoa ela é discípulo, ela entende, fala, eu vou raciocinar, eu vou pensar sobre isso. Realmente eu preciso ajustar isso aqui. Mas não, quando não é, ali ela já mostra, não gosta de ser corrigido. Se levanta, mostra, né, realmente as intenções. Então quem é escolhido ouve a correção do Senhor, fala, não, realmente eu preciso me corrigir. Quem está no processo para ser escolhido permanece na presença, no secreto, nos dias difíceis e nos dias bons. Suporta. Algumas pessoas, quando vem o processo que eu digo é passar por alguns momentos onde está sendo provado, suporta, aguenta, como José. Não negocia princípios. Então, no momento da pressão, não, esses são os meus princípios, eu não vou negociar. Então, eu quero que você responda aqui. Você quer ser apenas seguidor ou discípulo de Jesus? Digita aqui embaixo no devocional, no chat. Digita nos comentários. Se você quer ser chamado apenas ou escolhido pelo Senhor. Toma essa decisão. Isso faz parte. Josué, no livro de Josué 24:15, ele faz uma dos apelos mais potentes da Bíblia. Ele chega na nação e fala assim: escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam da além do rio, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra habitais. Porém eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Olha, quem é escolhido tem o coração bem decidido, não vai pela multidão, não vai atrás, sabe o que escolheu, sabe a quem serve. Amém? Glória a Deus. Você foi abençoado com essa palavra? Então, me ajuda aqui no canal, curte, compartilha para alguém. Se você é pastor, eu sei que tem muitos pastores aqui que nos acompanham, compartilha aí com o grupo do seu WhatsApp da igreja local, compartilha aí com a sua célula, compartilha com mais pessoas, para que mais pessoas pensem sobre isso e tomem decisões para o crescimento do reino de Deus. Shalom, shalom e até mais.